E aí, pessoal, essa é a correção do PET 7 de ensino religioso do oitavo ano. Então, na semana 1, nós tivemos aí como tema a influência das crenças religiosas na sociedade, parte 1. E as atividades logo abaixo. Número 1, responda as perguntas a seguir. Letra A. De acordo com o texto, a forma como a pessoa acredita pode influenciar a forma como ela se porta em sociedade. Por quê? Sim, né? E varia de uma religião para outra. Segundo os estudos de Weber, o protestantismo nos Estados Unidos foi importante para a acumulação de capital, desenvolvendo uma sociedade consumista de produtos industrializados. Já outras religiões, como o hinduísmo na Índia, serviu para que a população ficasse segregada, como uma classe social, regime de castas, né, que a gente já viu aí. Letra B. O texto cita exemplos de duas nações, Estados Unidos e Índia, que possuem grande número de pessoas que seguem a mesma religião. Na sua opinião, em contextos de maior diversidade, a fé individual continua fazendo diferença no comportamento das pessoas? Por quê? Eu creio que sim. Mesmo sendo muitas pessoas de uma mesma religião, elas têm experiências diferentes com a fé e elas podem ser mais ou menos dedicadas à sua fé. Algumas pessoas vão levar mais a sério e outras nem tanto, né? Sendo o comportamento uma atribuição individual e de grande valia. C. Na sua opinião, a identidade de uma pessoa, a forma como ela comporta em sociedade e sua opção religiosa são interligadas? Por quê? É muito provável que sim, né? Você não pode afirmar com certeza, pois são por meio dos conhecimentos religiosos que as pessoas tentam se manter longe da negatividade, voltando-se para uma vida honesta e justa. Mas também ocorrem casos de pessoas que não possuem religião e também são pessoas de bem na sociedade, muito provavelmente pelo seu conhecimento construído, voltados para aquilo que é bom e honrado. Né? Não são só pessoas religiosas que sabem conviver em sociedade, que sabem tratar os outros bem, que sabem ser solidário. Né? Tem pessoas que não têm religião nenhuma e são pessoas muito bondosas. Então, a religião influencia? Influencia sim, né? Mas a questão toda está aí na criação, né? Na experiência que a pessoa teve, né? Nos relacionamentos que ela teve com seus familiares e na vida. Se ela foi instruída a fazer o que é certo desde pequeno, independente de religião, ela vai se tornar uma pessoa boa. 2. Leia com atenção a charge a seguir e responda as perguntas. Bando de pestinhas, mulher pecadora, mendigo vagabundo, cachorro fedorento. Obrigado, Senhor, porque não sou como eles. Letra A. Explique com suas palavras o que você entendeu da charge. É bem polêmica, né? Então eu coloquei aqui uma parábola. 2 homens foram orar ao templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas, adúlteras. Nem sou como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo que ganho. O cobrador de impostos mantinha-se à distância e, enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes batia no peito, exclamando: Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador, e não fariseu. Porque todo aquele que procura elevar-se será humilhado, e todo aquele que se humilhar a si mesmo será elevado. Então, olha só, essa é uma passagem tirada da Bíblia, né? Lucas, o capítulo 18, versículos de 10 a 14, uma parábola que Jesus contou.
né? Então, quer dizer, quando a pessoa se vangloria de seus atos, né, ela não está se purificando dos seus pecados, né? Então, quem voltou justificado foi o homem, que foi honesto, que bateu no peito, o cobrador de impostos. Então, assim, seria essa mulher da charge, né? Ela se considera tão santa, tão separada da sociedade, né? Que ela agradece a Deus que ela não é como eles, mas só que ela não está se justificando, né? Da sua condição de ser humano, pecador, né? Então ela, de acordo com o que está descrito, né? Nos textos sagrados, ela não estaria sendo perdoada pelos seus pecados, não é? Porque ela não estaria pedindo esse pecado, né? Porque não estaria pedindo para ser perdoada, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Mas aí vocês podem concordar, podem discordar de mim, né? Mas eu penso que essa história dessa charge, desse quadrinho aqui, ela se encaixou perfeitamente com a parábola, não é? De que o fariseu estava agradecendo a Deus por não ser como os outros, e foi exatamente o que essa pessoa da tirinha fez. E voltou perdoado o pecador, e não o fariseu. Então são palavras de Jesus Cristo, não foram minhas palavras. Digo-vos, quem voltou para casa perdoado foi este pecador, e não o fariseu. Letra B. Estudamos na lição de hoje que as religiões tendem a moldar o comportamento das pessoas. A mulher retratada na charge é religiosa, mas seu comportamento demonstra grande intolerância. Na sua opinião, por que isso acontece? Então, outro versículo, né, retirado da Bíblia Sagrada: orgulho, egocentrismo, narcisismo, preconceito, etc. Infelizmente, muitas pessoas são religiosas, mas não praticantes da religiosidade. Assim também a fé, se não traduz em obras, é morta em si mesma, né? Se você crê, se você fala que crê, você tem que fazer, porque se você só fala e não faz, a fé é morta. Então você tem que praticar o que você acredita, porque não adianta ficar indo enfiado dentro de igreja e não viver aquilo que está sendo dito, né? Você estaria sendo hipócrita. Não quer dizer que você deva parar de ir, absolutamente, nunca. A questão é que você sempre deve buscar mais conhecimento e praticar cada vez mais aquilo que você tem aprendido. Então, o cristianismo, nesse caso aqui, né, que voltou para esse lado cristão, é a prática, tá? Não adianta eu saber que eu tenho que ser solidário se eu não sou. Não adianta eu saber que eu tenho que perdoar se eu não sei perdoar. Não adianta eu saber que eu tenho que ser honesto e não ser honesto. Não adianta eu saber que eu tenho que ser uma pessoa amiga, uma pessoa paciente, uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa, se eu não sou. Não é lógico que o ser humano ele está numa busca constante de conhecimento, e nessa busca constante de conhecimento ele vai melhorando como pessoa, não é? Então eu tenho que colocar cada vez mais aquilo que eu sei, que eu estou aprendendo, em prática, porque senão a fé será morta. Letra C. É moralmente aceitável que uma pessoa que ocupa um cargo público se deixe levar por intolerâncias pessoais e nega direitos a quem não pensa e se comporta da mesma maneira que ela. Por quê? Não, de forma alguma. Por ser servidor público, deve dar o exemplo de intolerância, pois este representa uma instituição pública que não possui preferência religiosa alguma, lembrando que o Estado
ele é laico, então não é moralmente aceitável que uma pessoa que ocupa um cargo público deixar de atender uma pessoa no direito dela porque ela não concorda com a opção religiosa de quem ela está atendendo. Jamais. Isso não pode existir. Semana 2, nós tivemos aí como tema papel da religião na sociedade. 5 pontos a ponderar. Então, o item 1 do texto que estudamos hoje fala sobre liberdade religiosa. Então, letra A. O diagrama acima contém 100 bonequinhos. Colora o número de bonequinhos correspondente à porcentagem de pessoas no mundo que possui confissão religiosa. Então, são aqui, olha, 84% da população. Então, colori aqui 84 bonequinhos. Agora, circule o número de bonequinhos referente à porcentagem de pessoas que vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas de liberdade religiosa. Então, está aqui, olha, são 77% dos habitantes. Então, eu circulei 77 bonequinhos. Letra C. É matematicamente possível que todas as pessoas religiosas vivam em países que não possuem qualquer restrição à liberdade religiosa? Não, visto que o número de religiosos é de 84% e os que vivem em países com restrições é de 77%. Letra D. É possível que haja laicidade em um país que impõe restrições a determinados grupos religiosos? Por quê? Se é um país laico, não deveria haver, na prática, restrições a nenhuma denominação religiosa. É mais provável que exista preconceito com as minorias religiosas. O 2. Acerca dos itens 2, 3 e 4 do texto, responda as perguntas a seguir. Letra A. É fato que as religiões inspirou muitos dos conceitos éticos e morais da civilização ocidental. Você conhece alguma lei ou princípio social que seja inspirados em tradições religiosas? Qual? A gente pode citar aí dos prescritos nos 10 mandamentos, que fala sobre roubo, fala sobre assassinato, que é o não matarás, não dá o falso testemunho. Então, são algumas leis que elas estão na sociedade atual. Letra B. O autor do texto aponta o desenvolvimento da moralidade proposto pelas religiões como elemento fundamental para que as pessoas aprendam a viver em regime democrático. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Por quê? Do ponto de vista da laicidade do Estado, a moralidade religiosa poderá sim ajudar a viver em regime democrático. Letra C. O autor do texto defende que a perda da influência da religião na vida pública pode ameaçar seriamente nossas liberdades. Esse conceito concorda com o princípio de laicidade? Por quê? Do ponto de vista da laicidade, quanto mais o Estado se isenta da religião, mais democrático ele será, pois poderá tratar a todos com igualdade, independentemente da religião ao qual o cidadão pertence. Letra D. Em um contexto de diversidade como o brasileiro, qual dos princípios protege mais a liberdade individual? A laicidade ou a influência dos grupos religiosos sobre o Estado? Por quê? A laicidade, pois ela garante que o Estado tomará decisões independentes dos grupos religiosos, não se deixando levar pelas doutrinas que podem punir determinados grupos sociais e beneficiar outros. Tá? 3. Acerca do item 5 do texto, responda. Letra A. É importante que os governos combatam todos os atos de intolerância religiosa? Por quê? Sim, dessa forma estará garantindo a liberdade religiosa preconizada na Constituição Federal de 88. B. Na sua opinião, apenas combater a intolerância pode garantir igualdade de direitos a religiões? Por quê? Não. Antes de combater, é necessário conscientização. As próprias religiões devem buscar sempre o diálogo e elas mesmas ensinarem o respeito à diversidade religiosa. Dessa forma, estariam contribuindo para que não houvessem mais intolerâncias religiosas.
C. Um Estado que não é laico e sofre influência de um ou mais grupos religiosos pode garantir segurança contra a intolerância a todas as pessoas? Por quê? Não poderá. Se eles se deixarem influenciar por grupos religiosos, com toda certeza, apenas aqueles grupos teriam direito de manifestação religiosa naquele país. As demais religiões seriam proibidas e suas práticas punidas. A semana 3 tivemos aí como tema os limites entre Estado e religião, em defesa da cidadania. A atividade, leia com atenção a letra da música, do Marvin. Atividade número 1, a letra A. Reconte de forma resumida a história narrada pela música. É pessoal. Letra B. Circule no texto 3 elementos que demonstram que os personagens da música possuíam alguma crença religiosa. Então está aqui, olha, mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas para o céu implorando perdão. Tem aqui também, ó, Deus era em nome da fome que eu roubava. Letra C. Em algum momento da música é indicado que Marvin agia de forma contrária ao que a tradição religiosa de sua família ensinava. Qual? Era em nome da fome que eu roubava. Letra D. Por que o motivo Marvin agiu de forma contrária à religião de sua família? Por causa da fome. Marque com X todos os problemas enfrentados pela família de Marvin. Então, tem o falecimento do pai, trabalho infantil, falecimento da mãe, criminalidade juvenil, porque ele roubava, dificuldade de acesso à alimentação adequada. F. Na sua opinião, a ausência de políticas públicas que garantam direitos básicos dos cidadãos pode impactar a forma como se vive experiências religiosas? Por quê? Sim, a fome é a primeira necessidade para quem a tem. Depois se resolve as outras coisas. Não adianta eu querer falar de Deus para a pessoa se ela está com a barriga vazia. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar falar de qualquer religião nenhuma. Não vai adiantar eu ensinar português, matemática, história, geografia com o aluno com a barriga vazia. Por quê? Porque a fome é uma primeira necessidade. Eu tenho necessidade espiritual? Eu tenho. Você tem. Todos nós temos. Só que a fome é uma necessidade física e ela te cobra isso do seu corpo, né? Então, essa necessidade da fome, ela é a primeira. Você saciado, depois que você se alimentou, você vai ter condições de ouvir, né? Ouvir falar de uma religião ou de outra. Letra G. Em um Estado democrático de direito, que tipo de políticas públicas poderiam ajudar a família de Marvin? Cite 3 exemplos, né? Coloquei aqui instrução, né, para conseguir um emprego, uma moradia digna, acesso à alimentação, escola gratuita, melhores condições de vida. São vários. H. Na sua opinião, de que forma os grupos religiosos e filosofias de vida poderiam ajudar a família de Marvin? Com doações de cestas básicas, agasalhos, né, fazer mutirão, construindo casas populares, entre uma infinidade de coisas. E qual a ajuda mais importante nessa situação? A do Estado ou dos grupos religiosos e filosofias de vida? Por quê? Dos dois. Principalmente na necessidade que eles tinham de se alimentar. Né? Então, o Estado ele tem a obrigação dele e o grupo religioso também. Porque se uma família pertence àquela determinada denominação e aquela denominação não ajuda ele, que irmãos são esses que não pode ajudar o próximo? Né? Então, está tendo uma falha ali dentro daquela comunidade ali. Semana 4, tivemos aí como tema presença religiosa no cenário político. Garante a não interferência do Estado nas religiões e filosofias de vida, e nem dessas do Estado, é a laicidade. Disse de uma certeza individual, convicção. Pessoa que não considera válidos argumentos que podem defender a existência ou não de uma divindade. Agnóstico. Como as religiões influenciam a visão de mundo das pessoas
elas podem interferir na ordenação social. Segunda maior religião de adeptos no mundo, islamismo. Candomblé e Umbanda são religiões influenciadas nas tradições africanas. Religião panteísta que defende a divisão da sociedade em castas, hinduísmo. Liberdade religiosa, defendida na Constituição brasileira. Prática dos direitos e deveres de um indivíduo no Estado, cidadania. A laicidade defende a separação entre Estado e religiões. Ensino religioso, conteúdo escolar que estuda sobre as tradições religiosas e filosofias de vida. Maior grupo cristão no mundo, católicos. Grupo protestante surgido na Inglaterra que realizou grandes trabalhos sociais nas minas de carvão, metodismo. Então, pessoal, fica assim, essa é a correção do PET 4. Tenham todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até janeiro com o PET 8, que é avaliativo.